podcast especial, né? Eu já comentei com vocês recentemente que eu tinha dado uma pausa, mas agora estamos voltando com tudo. E já apresentando aqui a minha amada Amanda, que vai estar Oiê. hoje. Oi. Que vai estar hoje trazendo um pouco assim minha história, né? Me ajudando a contar para vocês também um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui. E também introduzir algumas coisas que a gente tem pensado em fazer para os próximos programas, alguns conteúdos que a gente tem pensado também em fazer. Vamos trazer um pouco essas ideias aqui, perguntar o feedback de vocês, o que é que vocês acham. E antes de começar, se inscreva no nosso canal, Eu Por Aqui Podcast. Estamos também no Instagram. Me sigam lá no Instagram, Eu Por Aqui Podcast. Manda pra família, manda pra todo mundo. Manda pra aquela pessoa que tem um sonho de vir morar na Europa, que com certeza a gente pode estar ajudando todos eles. Então, amor, hoje você que é a host, você que Sim, hoje que eu vou vai conduzir a entrevista conduzir a aqui entrevista, para ele se poder joga. contar um pouquinho da história dele, né? Ano passado a gente teve essa ideia de trazer essa história, mas não era o momento ainda de trazê-la. A gente queria gravar um pouco mais com outras pessoas antes dele trazer a história dele. E esse mês de abril é um mês especial. A gente já tá quase em maio, mas em abril, 1º de abril, o podcast fez um ano. Que o Matheus colocou finalmente o sonho dele no ar no primeiro episódio. Foi 1º de abril do ano passado. Então seria um momento perfeito para ele trazer um pouco da história dele. E aí eu convenci ele a gravar aqui comigo. Então vamos lá. Você tem uma história um pouco diferente, mas também um pouco parecida com tudo que já passou por aqui. A gente já teve muitos engenheiros, muitos duplo diploma, muitas pessoas também do programa Braftec. E isso também se dá muito ao meio em que você se inseriu. Afinal, seus amigos do intercâmbio vieram muitos aqui fazer entrevistas e faltam muitos outros ainda. A gente vai cobrar, tá? É, mas em relação a isso, a gente quer voltar lá atrás. Como foi que surgiu o sonho? A gente já sabe um pouquinho que o seu sonho, na verdade, não era vir para a França, não era vir para a Europa, mas sim fazer um intercâmbio, principalmente para os Estados Unidos. Você contou um pouquinho disso, no seu episódio com o Raul, e também já comentou em alguns outros episódios. E da onde surgiu esse sonho e como é que foi esse começo, esse despertar e ter essa tomada de decisão que você queria realmente ir atrás desse sonho e como foi esse começo? Conta pra gente. O começo foi realmente, que eu falei no episódio de Raul, porque foi ele que eu me espelhei muito assim, né, no início. Logo ali no ensino médio, quando eu vi que Raul foi pro Canadá, eu fiquei maravilhado, assim, como é que uma pessoa pode ir para outro país. Então, para mim, ainda é uma realidade muito distante, né? Mas foi uma coisa que eu admirei demais, aprender outro idioma. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, na escola. Sempre ia para recuperação em espanhol e inglês. Eu estava sempre em recuperação, porque realmente um outro idioma é uma coisa que eu tenho uma dificuldade, mas que eu fui aprendendo com o tempo como lidar com essa dificuldade. Ainda estou no caminho, né? Mas o francês, pelo menos, foi algo que eu consegui manter forte aqui. E aí, me espelhando em Raul, eu sempre tive esse interesse de fazer algum intercâmbio. Inicialmente foi para os Estados Unidos, que você tinha falado, mas a primeira oportunidade mesmo que eu tive de sair do país foi para o Canadá, para Toronto, em 2019. Eu participei de alguns projetos de pesquisa, isso acabou que financeiramente me ajudou a fazer esse intercâmbio, foi um intercâmbio privado, né? Mas também esses projetos de pesquisas abriram portas lá na frente, né? Que você Sim, vai sim, com comentar um pouco certeza, eu ia sobre falar um isso. comentário. Porque inicialmente eu fiz uns projetos de pesquisa, que é algo que, para quem quer fazer intercâmbio ou vai para fora do país, ou qualquer tipo assim de relacionado à área acadêmica, é extremamente importante. Quando entrei na universidade, eu fiz amizades que todos tinham já projetos nos primeiros semestres, então foi algo que eu comecei a ver ali, pô, deve ser muito importante fazer projetos, já que essas pessoas que estão ao meu redor que eu considero pessoas muito inteligentes, todas elas têm projeto. E foi aí que eu conheci o professor Alex, né, que é um francês, e aí eu fui lá no laboratório, na porta dele, literalmente, perguntei se tinha algum projeto, e aí já assim, na primeira semana do segundo semestre, ele já me deu um projeto, eu já estava participando de um projeto de pesquisa, e daí eu comecei aí pensando assim, porque nos projetos a gente tem que
ler inglês, tem artigo que você tem que escrever em inglês, então eu já comecei assim, pô, aqui pode ser um caminho para eu ir aprimorando essa sair para ir para fora do país. Mas também teve uma peculiaridade em relação ao Alex. Alex, na realidade, ele é francês. Sim, E também ali você viu uma oportunidade de uma porta se abrir em algum momento sim, por conta do convênio da universidade com as universidades francesas. isso. Aí quando eu entrei em contato com o Alex, eu entrei no grupo dele, eu vi que tinha outros alunos que já tinham ido para a França, né, pelo programa Craftec. Então aí eu fiquei bem. Meu sonho não é para ir para a França, mas aqui pelo menos é algum caminho possível para eu ir para fora do país. E aí, logo ali em 2018, Alex já recebeu primeiramente 4 alunos franceses, que foi o meu primeiro contato com alguém de língua estrangeira, assim, mesmo, assim, alguém de fora do Brasil. Aí a gente se comunicou bem ruim em inglês mesmo, assim. Engraçado que foi os dois que eu tive mais amizade, foi na época que eu falava menos. E aí dali começou essa vontade de ir para fora do país. E aí quando foi já no outro ano, em 2019, Alex falou comigo que a gente tinha que se preparar, porque no meio do ano ia vir 8 franceses para lá. Tipo, o primeiro foi 4, depois foi 8, dobrou. Então eu fiquei já pensando, pô, essa é a minha oportunidade. Só desculpa te interromper, mas o que esses franceses eles estavam fazendo lá na UFCG? Tá? Os franceses, eles foram para lá da mesma forma que quando eu estava aqui, eu precisei fazer um estágio de 3 meses, que é o estágio do segundo ano de engenharia, você tem um estágio de 3 meses, e para eles, em algumas universidades aqui, eles são obrigados a fazer em outro país, né? E aí foi uma oportunidade que eles tiveram de ir para Campina Grande, né? Na Paraíba, por meio de Alex, eles faziam esse Tinha exame. convênio. É a universidade que Alex também fez a graduação dele e manda muitos alunos para a universidade de ponta aqui em Barrança. E aí o pessoal foi para lá, aí eu até tive que montar computadores do zero, coisa que eu nunca tinha feito. Montei um laboratório, foi muito bom assim para minha desenvolvimento pessoal, técnico, né? E quando o pessoal foi para lá, eu realmente me preparei para recebê-los, né? Mas nessa época assim, você não falava francês ainda, Eu não você falava francês, comunicava. em inglês. Então ali foi o momento que eu entrei na Wizard, porque eu já falei assim, bem, vão vir 8 franceses ano que vem, eu preciso ter uma comunicação melhor com eles. Então eu entrei em inglês na Wizard para já ali ter uma base e foi aí que me surgiu a ideia também de fazer um intercâmbio para fora para acelerar um pouco esse processo. E foi exatamente o que aconteceu. O pessoal veio em junho, foi em junho, no caso, para o Brasil, né? Eles ficaram junho, julho, agosto todinho e alguns pegaram 1 ou 2 semanas de setembro. E aí eu aproveitei nesse meio termo receber eles, depois fui para o Canadá, para Toronto, e voltei e consegui ter aquela experiência do antes e depois e ver que realmente que mesmo um mês no Canadá o meu inglês melhorou assim consideravelmente. Então, tá inserido ali na língua, no dia a dia, realmente faz muita diferença para o Faz. desenvolvimento. Sim, faz muita diferença. E aí foi exatamente daí que eu vi que a minha dificuldade em língua estrangeira é o meio onde eu estou inserido. Eu sou uma pessoa que eu preciso realmente, a minha metodologia de A aprendizado diversão. é de imersão, é de repetição, muita repetição. Tanto que para estudar francês eu acordava todos os dias, 5 horas da manhã, no mesmo horário, fazia a mesma coisa, Tá, mas sempre. vamos voltar um pouquinho no tempo, que você já tá indo acelerado na história. Quando ele decidiu ir pro Canadá, a gente já tava namorando em 2018 já. Sim. E ele foi em 2019, em agosto de 2019. E como foi esse processo para os seus pais para escolher? Porque você não foi de forma independente, Sim. você foi por meio de. Você procurou uma agência que intermediou ali uma escola, e a partir disso você fechou com essa agência e Foi. foi para lá pro Canadá. E aí, como foi para arrecadar dinheiro? Como foi para fazer fundos? Seus pais te ajudaram? Sim, sim. Como é que Ó, funcionou? foi assim, a primeira coisa que eu fiz foi ir falar com meus pais, né? Eu falei assim com eles que realmente meus pais, eles me propuseram muitas coisas, mas não teria condições de pagar um intercâmbio completo para mim, porque aí vai em torno ali, acho que foi em média uns 15 mil reais na época, o intercâmbio completo, e aí meus pais não iam ter condições de dar todo esse valor.
Então eu fui até meus pais e falei, ó, eu vou passar 2 anos aqui em projeto de pesquisa, né? Que a bolsa na época era R$ 400, então dá para juntar uma graninha boa, vendo minha bicicleta, vendo meu videogame, e o que faltava vocês pagam. Beleza? Beleza. Aí eles disseram ok. Aí foi basicamente isso que eu fiz. Eu fui com o João, que viajou comigo, que era meu colega de quarto. A gente começou a pesquisar várias agências em Campina Grande, porque a gente não. Hoje em dia eu tenho. Se fosse de forma independente, Se seria fosse um de pouco forma. mais barato. Se fosse de forma independente, é porque na época eu era realmente muito novo. Então, pra galera que é nova e que não tem assim muita aptidão de estar Pesquisar a pesquisando a fundo. fundo mesmo as coisas, realmente a agência é um bom meio. Porém, eu poderia ter economizado muito se eu tivesse ido de forma independente. Tanto que quando eu cheguei lá no colégio, né, eles falaram comigo, não, aqui tem um programa que você entra em contato com a gente, que foi a Hansa Language, o nome da escola, e tem Stanford também, que foi mais ou menos o mesmo preço. Eu poderia ter ido para um ou outro e essa é a mesma coisa. E eles te botam na casa de outras pessoas, você fica até períodos diferentes, até como o Raul falou aqui, de 3 em 3 meses. Eles têm esse programa também. Eu tenho um programa só de um mês, que nem eu quis fazer. Então tem, assim, inúmeras possibilidades. É simplesmente você pegar uma escola de idiomas em outro país, mandar um É o e-mail que a para gente, eles. é o que você sempre fala por aqui. Selecionar um país, selecionar o que você quer Isso aí. fazer e a partir daí você conseguir mapear as escolas daquela região, pesquisar sobre os cursos daquela região. A gente fala aqui muito mais sobre cursos universitários, de fato, mas isso funciona para qualquer outro tipo de curso. Pode ser um curso de especialização na sua área, não teoricamente ser curso de graduação ou pós-graduação. Pode ser um curso de verão curto, pode ser um curso de línguas por um mês, ou por 6 meses, ou por um ano, mas a partir disso eu acho que diminui muito mais os custos do que você ir por agência. Tem alguns lugares que só aceita agência, Enfim. mas Aí continua. pronto. Aí basicamente eu escolhi Toronto, tinha Vancouver também, mas eu achei que Vancouver era um pouco isolado, eu queria estar um pouco, porque também eu tinha um plano de ir para Nova York, mas não deu certo. Mas aí eu fui para Toronto e foi tipo assim muito bom. Conheci muitas pessoas, conheci gente assim, de vários países diferentes. Foi realmente uma imersão legal, foi minha primeira oportunidade assim fora do país. Apesar de um tempo curto, eu achei muito interessante. Muita coisa hoje que eu consigo me comunicar foi muito por conta desse intercâmbio, né? Muita coisa assim que eles me ensinaram assim de coisas pontuais na conversa para facilitar. Eu uso até hoje. Então, para mim, essa foi uma primeira experiência muito boa. Aí pronto, finalizando essa minha primeira experiência, eu voltei. Aí ainda tive o contato com os franceses, conversei com eles, contei minha experiência. Aí para eles é super normal, né? Para mim era uma coisa fora do mundo. Para eles era tipo só mais um dia indo para um outro país. Ainda mais por conta de estar aqui na E Europa, aqui que é incentiva tudo muito, né? é, que é tudo muito perto, né? Então para eles é muito mais fácil fazer esses intercâmbios. E aí foi quando eu botei na cabeça que eu falei, não, se eu realmente eu quero aprender e dominar a língua inglesa, porque na época eu não tinha noção para onde eu ia, né? Mas se eu quero, tipo, aprimorar e dominar uma língua, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que ter essa experiência. E aí, graças a Deus também, eu consegui, apesar de eu ter tido muita dificuldade no colégio, desde que do final do colégio para o início da faculdade, eu mudei 100% assim, estratégia de estudo, metodologia. Então eu sempre consegui manter médias boas na universidade, projetos de pesquisa, média boa, participação em monitoria e dar aulão, assim. Então essas coisas me ajudaram muito a minha comunicação. Fazendo um parêntese sobre isso que você comentou, você teve um período, tipo, de escolar mesmo. Veio de um aluno que veio tanto do ensino básico e do fundamental até o ensino médio, com uma forma completamente diferente de estudar, de aluno que ia para muitas recuperações mesmo, que tinha um desempenho ruim durante o ano letivo, mas a partir ali de um momento chave que aconteceu na sua vida, no ensino médio, você se transformou completamente e se tornou outra pessoa do terceiro ano do ensino médio até a faculdade, até os dias de hoje. Você mudou muito sua metodologia de estudo. E para as pessoas que têm dificuldade de aprendizado, qual é a dica? Rapaz.
é difícil. No meu caso, foram, tipo assim, eu acredito que foram três coisas, né? Sempre fui uma pessoa de muita fé, tanto que no retiro e retiro de igreja, assim, a Amanda tá falando de recuperação, da segunda série tipo, de criança que a gente faz segunda, porque segunda série hoje é segundo ano, né? É terceiro Aí ano, é mudou, terceiro ano, segunda série é terceiro ano, só muda. antigamente era primeira série, segunda É série, porque não tem mais terceira. alfabetização. Alfabetização é É, o primeiro ano. pronto. Depois da alfabetização, que tinha primeiro ano, né? É. Segundo. Então, depois da alfa ali, eu só não fiquei de recuperação 2 anos, que foi tipo terceira série e sétima série. Todas as outras séries eu ficava de recuperação. Tipo, eu era um Era moleque, normal. assim, 10 anos de idade, eu já ia para recuperação em português, história, porque eu realmente não conseguia manter meu foco. E aí eu lembro que quando eu ia para retiro de igreja, eu orava porque eu queria muito passar de ano igual meus colegas e eu não conseguia. E eu não entendia o porquê que eu não conseguia passar de ano. Então foi uma coisa que foi uma luta espiritual, né, para mudar isso em mim. Não foi só questão de metodologia, foi muito em acreditar que em algum momento eu ia conseguir. Foi muito pela minha mãe, assim, também, que nunca desistia de mim, né? Várias pessoas sempre, algumas outras mães me olhavam assim, Era. não Era o gostavam de mim, caçoado. não gostavam de mim porque tinham medo de eu influenciar os filhos dele. Até entendo hoje em dia um pouco sobre isso, né? Mas não era culpa minha, né? Não era algo que eu O queria. bichinho. E Sim. aí, em terceiro lugar, eu digo que é um meio de amizades que eu tive, né? Que a gente citou, Raul é uma pessoa excepcional, sempre foi assim, em meio acadêmico. Aí tinha Clébio, Valmiro, que eu sempre me espelhei e eu sempre fui muito competitivo por conta do esporte. Então, até nisso, mesmo eu sendo muito assim, não ter a facilidade deles, eu não queria estar muito distante deles. Então foi o que me motivou a estudar muito, muito, muito mesmo. Eu acabei depois fazendo muitas amizades, entendendo que eu sou uma pessoa que eu tenho que estudar só, mas eu tenho que estudar com alguém também para estar, tipo assim, trocando informações sempre. O que foi que te levou na época da universidade também? Você E fez aí foi amizades muito exatamente. importantes na É, época da universidade que te incentivavam muito, né? Tipo, eu ia pra lá, na época o Matheus estava morando em Campina Grande e eu morava em Salvador. E quando eu ia lá, já fui em vários momentos, enfim, que ele tinha que estudar por muitas horas. E tinha sempre Samuel lá. Samuel e Liang sempre estavam lá, estudando com é, ele. E além dos outros amigos que ele fez, né? Lucas, que já veio aqui, Débora também, que eles eles eram eram um um semestre semestre, na frente, mas sempre eu estava mas sempre consultando estava eles. consultando eles. Foi exatamente isso. No terceiro ano, eu fiz, tipo assim, Bruno, Gabriel, Macedo, todo mundo, assim, que eu percebi, Milena Aquino também me ajudou bastante, porque eu entendi que minha metodologia de ensino não era realmente em sala de aula, era pegar ali um resumo de algum amigo ia me explicar de uma forma mais bestalhada, mais clara, e eu ia fazendo muita questão, e mostrava para algum amigo, e via como o amigo respondia, pegava a forma como ele respondeu ali e repetia centenas de vezes se fosse necessário, até eu entender como é que faz. E aí foi o que eu levei para a faculdade, tanto que meu em cálculo assim, por exemplo, e aí eu tipo assim, agradeço a minha família por ter me dado essa condição, né, que tipo me dava livros, apesar que tinha uma biblioteca, mas como eu gostava de rasurar e riscar e fazer no caderno, minha mãe mesmo, ela comprava o livro de cálculo, tanto que eu paguei cálculo um, 2 e 3 com, tipo, 10 e 9,5, porque eu realmente aprendi aquela metodologia de repetição e foi o que eu levei, assim, até o final da faculdade para nunca perder nenhuma disciplina e ter me mantido até onde eu cheguei aqui. Eu me dou muito por isso aí, por esse conjunto, né, de coisas, Sim. esses três pontos. Aí voltando, né, foi aí minha retomada que eu realmente melhorei minha metodologia de estudo. É, ali no final de 2019, eu já conversando ali com o professor Alex falou, não tem nenhuma porta assim para você ir para um país de língua inglesa, mas para francês tem. Então começa a estudar francês. Aí o que eu fiz foi, repetindo, apesar dos meus pais terem tido condição, a gente não tinha muita condição. Então, o que eu fiz foi que realmente eu trabalhei durante as férias, peguei ali um mês todo fechado de trabalho, peguei todo esse dinheiro do trabalho e peguei assim, sem medo mesmo.
E eu sou uma pessoa que, quando eu aposto na minha, E na ele minha investe na educação, educação. eu Inclusive é invisto algo que ele briga muito. comigo. Eu invisto muito, porque eu acredito assim em tudo. Se você quer um bom físico, não adianta se você não tiver um bom personal ou um bom nutricionista para estar te guiando. Então, quando eu queria aprender francês, para mim, pela minha metodologia, meu jeito de ser, sozinho eu não consigo. Então, eu peguei todo o dinheiro que eu consegui, assim, paguei de vez com o professor, para ele passar 30 dias comigo. Na época, acho que, sei lá, foi uns R$ 1.000 Acho que ou foi mais mil e que duzentos isso, uma coisa assim. R$ 1.200. Foi até mais do que eu recebi, né? Eu peguei um dinheiro que Mas eu já foi tinha mais barato guardado. porque tava nas férias. Foi mais Você barato estudou porque em tava nas janeiro. férias, foi. Eu peguei do dia 5 de janeiro, nunca esqueço, 5 de janeiro a 5 de fevereiro. Eu paguei pro professor um mês, e essas as férias dele, porque também era professor universitário. E aí eu paguei esses 1.200 para ele me ver de segunda a sexta, todo dia, uma hora e meia, uma hora e meia. E a gente fez isso sem errar, todos os dias, sem parar. E aí eu realmente, em um mês, apesar que, tipo assim, é meio absurdo falar, mas em um mês é possível se preparar para a prova do B1 do Delphi, se você só fizer isso. E foi o que Sim. eu fiz. Na época eu só tinha isso para fazer. Eu fui para Campina Grande, eu me isolei de todo mundo, de família, de mãe. João não tava lá, tava todo mundo de férias. Eu me isolei dentro de um quarto, eu estudei francês, assim, não vou falar 24 horas por dia, mas 8 horas por dia eu estudei com certeza 8 horas por dia durante Com 30 certeza, mais de dias. 8. Durante 30 dias. E muita, muita repetição, muito aplicativo, muitas metodologias diferentes que eu ia testando. E aí, infelizmente, quando chegou ali a época de fazer a prova, veio a A prova pandemia. estava marcada para dia 18 de março e Foi 14 de março deu o lockdown lockdown da pandemia. E aí eu não pude fazer a prova. E foi aí que tudo mudou na na tua minha vida. vida, assim. Porque aí eu voltei para Feira de Santana. Você ainda ficou um tempo lá em Campina, né? Fiquei um tempo em Campinas, porque eu Ficou fiquei até abril. esperando para ver o que Porque ia ninguém acontecer. achava que ia ser Ninguém 2 anos de achava. pandemia, né? Aí eu voltei para Feira de Santana, graças a Deus, que foi um momento importante ali na minha vida, né? Que eu pude passar os últimos momentos com meu pai. Realmente foi o último ano dele, foi muito importante para mim estar lá, né? Além disso, eu trabalhei na Fischer House, empresa de automação residencial, e foi o que me deu ali a base teórica e técnica e experiência que necessária para eu hoje ter a empresa que eu tenho de automação residencial, a Domotic, em Campina Grande. Por sinal, Então, sigo no Instagram, sigam a Domotic, domótica. Ponto, Domotic, domótica.automação, é, desculpa. ponto automação, minha empresa de automação residencial em Campina Grande. Então, assim, se isso não tivesse acontecido, claro, ninguém quer uma pandemia, ninguém quer que isso aconteça com ninguém, milhares de pessoas morreram e a gente não tô aqui no mérito disso, Não, né? mas Mas esse eu tenho que momento da tirar. pandemia foi um momento de se reaproximar da família, porque foi quando Exatamente. a Pra gente mim foi estava muito perto. importante, assim, Graças a Deus a gente não perdeu ninguém que a gente por conhece conta da por pandemia. conta do Covid. É, A gente também tomou muito cuidado, tomou logo as vacinas no início, mas foi o que o Matheus disse, foi um momento realmente dele se aproximar dos pais dele. Foi um último ano que ele pôde viver ali 100% com os pais, principalmente, né? O irmão dele já tinha saído de casa nessa época. sim. Mas viver ali com o pai e com a mãe. E viveu assim momentos que carrega até hoje, vai carregar Sim, pro até resto da hoje vida, né? eu comento assim com meus amigos alguns acontecimentos que tiveram nesse um ano e meio ali. Aí pronto. Aí quando foi final de 2020 para 2021, né? Início de 2021, aí Alex me contactou, falou comigo, a bolsa que tinham congelado reabriu, né? E aí eu quero saber se você ainda Que quer ir. aí? Aí eu falei, óbvio, né? Já me Vamos, preparei tanto, já vamos, tô até aqui. já. Agora é o momento. Então eu voltei a estudar bastante e aí para contar um pouco o processo seletivo do Brafitec na UFCG, você precisa ter uma média acima de 7. Na minha época, minha média era acima de 8, por exemplo. Aí você teria que participar de iniciação científica. Eu já tinha 3 projetos de iniciação científica na época. Você contava qualquer experiência, né? Eu não quer edital, tem 2 editais. Tem um edital da CAPES, né, que vai para cada universidade, e tem uns editais das universidades, que aí cada universidade vai colocar ali os pré-requisitos.
E aí você poderia ter perdido até uma disciplina, nunca perdi disciplina. Eu contou também minha experiência de estágio, que eu estagiei na Beach House, como eu tinha comentado. Contou minha experiência que eu já tinha ido para Toronto, então eu fui uma pessoa que já tinha ido para fora do país. E tem É, um PS, no edital da própria universidade tinha um limite para você se candidatar de porcentagem do tá. curso. E aí, uma das coisas também que tinha era que você só podia fazer esse intercâmbio entre 40% a 80% do curso. E o meu, eu já tinha passado, mas como eu tinha, na época que eu tinha passado inicialmente, a primeira vez que eu tentei, que foi quando a pandemia apareceu, eu estava bem abaixo dos 80, né? Eu estava ali em uns 69, 70%. Então a UFCG abriu uma exceção para eu poder me candidatar independente. Então, assim, tudo isso que eu fiz me possibilitou conseguir a vaga, e até mesmo na época, assim, não que eu seja o aluno excepcional, mas esse conjunto de coisas que eu fiz me deixou até em primeiro lugar na seleção, que aí Sim, foi muito importante para mim, né, toda a minha trajetória ali, que eu fiquei falando, que eu tive várias recuperações, então, no momento que eu participo de uma seleção e fico em primeiro lugar entre, tipo, vários alunos ali da UFCG, foi algo que foi um marco de uma recompensa, né? Eu estou realmente colhendo algo que eu venho ali plantando há muitos anos. E aí até um BO que aconteceu no edital é que esse edital, e aí já serve para vocês também que querem uma área específica, uma universidade específica, o edital não tinha a universidade que eu vim, que é a Skillb, que é uma universidade que é voltada 100% para redes elétricas, eletrônica e potência, não tinha essa universidade. Mas, por um acaso da vida, que aí eu posso até explicar depois para vocês, eu fui lá, falei com o Alex, professor, eu não quero nenhuma dessas universidades que estão aqui, mas eu trouxe uma outra universidade para o senhor, que um amigo aqui do mestrado, que fazia mestrado, né, me contou que tinha esse Cube. E aí eu levei o professor, fiz uma carta para a universidade, eu fui o primeiro aluno da UFCG aí para essa universidade, porque eu queria realmente entrar nessa área de redes elétricas, eletrônica de potência, foi a área que eu escolhi para mim. E aí a gente mandou uma carta e a universidade me aceitou, né? sim. E fiz a prova também de francês, nível B1, passei, e aí deu tudo certo. Calma. Deu tudo certo, porém, a universidade em Skillb, ela falou que você não estaria apto para fazer o duplo diploma, Sim, mas sim para fazer somente o terceiro achei. ano, que é o de um ano, por conta, além de você estar já avançado com acima de 80% no seu curso, também porque nunca tinha tido aluno de duplo diploma da UFCG lá. E Isso. aí, qual foi a proposta que você fez quando chegou Pronto. aqui? Aí, já contando isso, né, que deu tudo certo, vim para França, primeira semana de aula. Já cheguei 15 dias atrasado. Por quê? Porque como minha inscrição foi para fazer o terceiro ano daqui, que era o último ano, a galera do terceiro ano E começa depois? depois. Começa 15 dias depois da galera do segundo ano daqui da França. Então eu cheguei 15 dias atrasado, mas eu não estaria atrasado porque minha inscrição não estava para duplo diploma. Então, primeira semana já eu na sala de aula, fui na coordenação, e falei assim para a coordenadora, com inglês e francês horrível. Então, assim, eu não lembro como foi que tudo aconteceu, eu tava muito nervoso. E aí eu falei com ela assim, eu não quero fazer as disciplinas que vocês botaram para mim, eu quero fazer a disciplina de quem vai fazer o duplo diploma. Aí ela, mas você não tá no duplo diploma. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer as disciplinas de uma pessoa que vem pro duplo diploma e eu queria que vocês me dessem essa oportunidade. Eu só fui lá, bati na porta dela, perguntei o que é necessário, o que é que eu preciso fazer para ter esse duplo diploma. Eu quero muito, para mim é muito importante e eu faço o que for necessário. Aí eles foram lá, conversaram entre eles e me explicaram que tem um processo nas universidades, que é um processo de análise acadêmica, que eles vão olhar tanto seu nível de francês, sua postura na sala de aula e suas notas. Então, eu entrei nesse período de análise. Aqui na França tem tipo, como é um conselho de classe, que é literalmente, eles botam uma foto do aluno no telão e eles vão comentando sobre o aluno. E o pior, todos os alunos ficam de olho, todos os professores ficam de olho em você, né? Eu não sabia disso, Só eu descobriu descobri depois. depois. Porque depois, enfim, já chegando ao final dessa parte, eu passei um semestre todo sendo analisado pelos professores.
E quando terminou esse primeiro semestre, eu recebi uma carta, que é uma carta de aceite. E nessa carta de aceite tinha lá falando que eu fui analisado pelos professores, que eu fui analisado pelo meu nível de francês e pelas minhas notas e a minha postura na sala de aula. E tudo isso constava lá na carta de aceite. E eu fiquei tipo assim, eu tava sendo analisado o tempo todo, eu não sabia. Eu achei que era só olhar as notas e, sei lá, falar francês com alguém. E aí eu me dei conta, né? Até um professor veio falar comigo depois, falando que viu que eu me empenhei bastante, mesmo chegando atrasado, e que deu tudo certo e tal, me parabenizou. E aí eu consegui o duplo diploma, basicamente. E depois o duplo diploma passou a ficar disponível na InSecube para outros alunos da UFCG, que até Matheus Petrúcio, Que também ele, já esteve aqui que no já esteve podcast. aqui no podcast, ele veio justamente para esse Cube, para a mesma filière que a gente chama, né, que é o curso, que eu fiz por conta disso aí. Então foi muito É, porque importante. ele queria, foi a mesma história de Matheus, no caso, né? Matheus também, Petrus também não queria fazer nada relacionado aos cursos que Alex já tinha convênio, e a partir de você que ele Sim, conseguiu também fazer o ele queria curso que ele continuar a formou. eletrotécnica, né, que ele estava fazendo na UFCG e ele queria continuar. Aí, basicamente, a minha chegada na França foi essa. Eu vim fazer engenharia elétrica. Eles chamam engenharia de energia elétrica. Então, eu trabalhei realmente assim, na parte do setor energético aqui na França. Meu diploma é disso. Eu acho que aqui na França é um pouco. É mais fácil. É mais fácil. Apesar de eu ter tido muita dificuldade, assim. Mas eu acho que, porque para mim, como já era muito difícil estudar em Em outro outro idioma idioma. foi assim algo surreal. E no início eu errei muito, porque eu estava estudando português, em livros em português, para depois tentar responder a prova em francês. Não façam isso. Vão logo para estudar em francês mesmo. Depois que eu peguei, tomei coragem, atitude de começar a estudar em francês, eu vi que meu rendimento aumentou demais. Mas eu acho que realmente aqui é mais fácil, porque é, as notas ali é meio que 50-50 com o laboratório, então se você for muito bem nos laboratórios, apesar que eles não te dão notas altíssimas, mas se você for bem no laboratório, você, no seu mínimo ali nas provas, você já passa. Aqui na França, não tem aquele negócio que tem nas universidades públicas do Brasil, do professor querer reprovar todo mundo. Não E qual existe. a nota mínima É daqui? 5 5 Porque aqui, no caso, é Não, 10, no né? caso de Que que aqui aqui é é 20, 20, aqui é 20, no caso é aí se você 10. tira 50%, né? 10. E no Brasil é 70%. Então isso aí também é mais difícil, né? Você que passar e tá lá na UFCG é barril. Em elétrica ainda, todo mundo sabe que fez. Mas não é toda universidade que é Mas 7. a UFBA é É 6, 5. mas é 5. É 5, eu É acho. 5, né? É Mas para tirar 5. 5 na UFBA é É, mas barril. é porque também as nossas valem, as provas valem bem Vale menos. menos, né? Aí eu acho assim, mas o grande diferencial da França para mim é a imersão das empresas. Então, O logo preparo pro mercado de trabalho, prepara o né? mercado de trabalho. Porque eu acho que a diferença aqui, eu acho que todo mundo já conseguiu pontuar aqui ao longo dos episódios, principalmente da visão dos brasileiros, é que a faculdade no Brasil, ela te prepara para o meio acadêmico. Então, se você quer seguir uma carreira acadêmica, a faculdade no Brasil te prepara muito na base teórica ali. Não só na base teórica, mas na base de pesquisa. Mas a faculdade aqui, ela já te prepara para você ir para o mundo do mercado de trabalho. Porque ela espera muito que você já saia dali arrumando um emprego. Sim. Então você pode contar um pouco mais das suas aulas peculiares que você teve aqui, que te prepararam É. muito para o mercado de trabalho. Então, na verdade, em qualquer disciplina, assim, a boa parte das disciplinas, a gente teve muitos laboratórios que tinham, era assim, laboratórios que tinham sistemas de grandes empresas. Então, assim, tinha laboratório que era vinculado com a Siemens. Aí tem a Siemens aqui também em Grenoble. Aí tinha laboratório que era ligado a alguma coisa da Schneider. Aí tem uma Schneider aqui em Grenoble. Então, as multinacionais estão aqui. Sim. Então a diferença é essa. Campina Grande não tinha uma multinacional do meu lado para eles estarem lá explicando o sistema deles em uma aula. Então a gente tinha palestra de CEOs de grandes empresas. A gente fez, por exemplo, a Atos, a empresa que eu trabalho hoje, tinha que lá eles chamam um laboratório do BE, né? Bureau d'études. Então a Atos tem um programa de laboratório dentro da minha universidade.
Então, já para introduzir a empresa para os alunos. Então, isso é incrível. E aí, além disso, eles preparam a gente para entrevista de emprego, tanto em inglês, tanto em francês. A gente tem que se preparar para fazer um speech. Claro, não é aquele negócio mais oficial do mundo, tanto que alguns alunos não levam a sério. Mas se você quiser levar realmente a sério, eles vão te preparar. Tanto que o pessoal indicou vídeos do YouTube e me preparou na sala de aula. E quando eu fui fazer entrevista aqui, foi literalmente tudo que eles falaram, me perguntaram, e eu, tipo, segui a risca. E consegui, então, tá certo. Além disso, tem uns fóruns de empresa, então as empresas vêm até a universidade mostrar as oportunidades de emprego, de estágio, de emprego profissional, o que é que cada um trabalha, cada setor trabalha, e são os próprios engenheiros que trabalham na empresa que vão lá para esses fóruns passar um pouco assim para os alunos. E além disso, a gente tem um projeto que é um projeto com uma empresa, né? Eles dão lá uma lista, sei lá, de 50 projetos diferentes e cada projeto tem uma multinacional, vamos dizer assim. Tem empresa grande, tem empresa pequena. Só que eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da EDF e aí, pô, tô trabalhando com o engenheiro da EDF aqui. Ele ia lá toda quarta-feira, ele ia lá, ensinava a gente, levava a gente pro laboratório, mostrava a gente o que queria fazer. Então, assim, eu acho que a grande diferença são as oportunidades que na França tem, que no Brasil ainda deixa a desejar, mas realmente a nível teórico é absurdo, assim, a gente aprende muito Mas mais. só um adendo em relação à sua universidade em específico, você estudou numa école de engenharia aqui, né? Que Sim, tem um pouco de diferença, porque aqui as faculdades elas são classificadas de uma forma diferente do que no Brasil. As universidades aqui, elas são as públicas, não é? sim, As universités, e as écoles geralmente são as escolas privadas. E nessas écoles são, na verdade, onde tem o maior investimento e aonde são os cursos assim que são melhores, são mais renomados e tudo mais. E foi onde o Matheus estudou, no caso, o convênio com a FCG deu oportunidade para ele estudar no École, que é uma universidade privada, mas que ele conseguiu receber ali um ensino de ponta com vários incentivos de várias empresas e que ele pôde depois construir a carreira de trabalho dele aqui na França. sim. Aí, pronto, falei um pouquinho da diferença entre os dois. Outra coisa também, a oportunidade de estágio, que foi a oportunidade de estágio. Eu fiz dois estágios aqui, né? Um estágio foi em Lyon, um estágio de verão, que eles chamam. Então, é um estágio remunerado, obrigatoriamente, porque aqui na França, se você trabalha no mínimo 10 semanas, então você tem que ter remuneração. E o estágio era obrigado no mínimo 10 semanas, já para, tipo assim, impulsionar para os alunos terem a É, mas oportunidade. eles podem pagar só o mínimo, né? Pode Que eu acho pagar que o é mínimo, 500 euros aqui. Mas aí na minha época foi até bom, que acho que no estágio de verão eu recebi 1.000 euros. Foi Tipo, 800, eu acho. 800, mas Foi. aí tinha Tinha mais uns cheque, bônus. tinha ticket restore, essas coisas, aí acabava chegando perto de 1.000. E aí depois eu fiz um estágio, que foi o estágio de PFE, que eles chamam, né? Projeto de fim de estudo, que é o estágio de 6 meses, que aí eu realmente aconselho o pessoal a pensar muito sobre esse estágio, porque no Brasil a gente fica muito naquele pensamento, essa empresa é grande demais para mim, nunca vou conseguir, ou então, ah, é muito distante. Aqui as coisas são muito possíveis, posso dizer assim. Tem o Então, próprio exemplo da Maria Gabriela, que veio tem Maria aqui, né? Gabriela que veio aqui, que é o Trabalhou próprio na Airbus. Airbus. Tem Matheus, que fez estágio na EDF, eu faço estágio na Atos também, que é outra multinacional. E, tipo assim, centenas, dezenas de alunos aqui fazem. Tem gente que faz, que, que foi pra Amazon, na Inglaterra, que foi a Aline, né? Sim, A gente não verdade. trouxe ela aqui ainda, mas ela foi pra Amazon, entendeu? Então, assim, aqui, todas aquelas empresas que você tá no Brasil, que vocês olham assim, meu Deus, Amazon, meu Deus, um Spotify. Cara, aqui é normal. Então, Manda seu quando currículo, não manda você seu. já tem. Não você já tem. Então, pra galera que realmente estiver escutando hoje esse podcast, eu acho que e tá aqui, vai passar pelo processo de Procurando estágio, estágio. cara, não tenha medo, porque aqui até tem uma média que eles falam que, tipo assim, tem 5 vagas, a cada 2 alunos tem 5 vagas para eles.
De estágio, de estágio. Tô falando De emprego. emprego. Aí emprego a Já é situação outra muda. questão. Emprego é cada um por si. Na hora que você estiver lá no estágio, você mostrar um bom rendimento, mas só por você ser brasileiro, com certeza você vai trabalhar mais que eles. Então, pode se garantir aí. Então, quando vocês estiverem procurando esse estágio de fim de estudo, é, mirem alto, mirem nas grandes multinacionais, nas melhores que Mira na tiver. vaga do seu Sempre sonho. mira na vaga do sonho, assim. Imagina assim, seria um sonho para mim trabalhar no Airbus como engenheiro. Cara, tudo que tiver de vaga de estágio, você coloca para lá, porque o melhor caminho, a melhor porta para você conseguir um emprego aqui na França, pelo menos, que é onde eu tenho experiência, é você fazer o estágio lá, porque depois, para você ser contratado como engenheiro, é muito mais difícil, porque eles gastam formando estagiários para justamente tê-los como empregados depois, né? Sim. Então, só essa dica aí pro pessoal. E aí, basicamente, essa foi a minha trajetória como estudante, né? Fiz dois estágios, uma parte com energia solar, hoje eu trabalho com energia nuclear. Eu trabalho realmente no setor energético, né? Mas agora um pouco mais ligado com a parte de proteção energética. O intercâmbio em si é muito importante para várias coisas. Uma que você vai amadurecer tipo assim, em um ritmo acelerado. É absurdo o quanto eu olho assim antes de vir para cá. Eu já tinha saído de casa, eu já morava em Campina, mas foi totalmente diferente. Os desafios que eu passei aqui, é, a parte mental assim evoluiu bastante, a parte de se reconhecer como brasileiro também. Você vai passar a se valorizar mais sua cultura, sentir mais falta dela também. Aqui foi muito importante para eu lidar com o dinheiro, né? Pela primeira vez eu já estava me mantendo 100%, né? Minha mãe não mandou nenhum dinheiro no período que eu estava aqui, foi 100% eu gastando a bolsa é muito boa, É. e agora ainda Você era bolsista da aumentou, CAPES, era né? bolsista É da um privilégio CAPES, para poucos. a bolsa da CAPES, para a galera que não sabe, é 870 euros, mais 90 euros de plano de saúde, que a gente acaba não gastando 90, porque tem planos mais baratos, então ainda sobra um dinheirinho daí. Eles te dão dinheiro, 1.300 euros para auxílio chegada. Que Você é não para paga notebook, passagem também. Não tem auxílio passagem? porque tem um fora de fora ainda. Tem 1.300 que é para comprar assim, o calção, que é que você chega, você tem que pagar um calção. E aí sobra dinheiro para comprar um notebook, para você estudar, se você não tem notebook. É realmente um auxílio instalação por aluno. E além disso, eles pagam a passagem de ida e volta. Então, assim, a partir do momento que eu ganhei essa bolsa, eu já não estava dependendo muito de minha mãe, porque eu estava estagiando, né, no Brasil. Mas foi aí que realmente Veio a independência financeira. veio a independência financeira 100% da minha família. E aí você aprende a lidar com o dinheiro, você aprende a saber economizar. E o dinheiro é tão bom assim que eu fui para Suíça, fui para Bélgica, eu fui para Holanda, eu fui para Itália, eu fui para Inglaterra, Espanha, Portugal, tudo com esse dinheiro. Para Malta também. Para Malta eu fui com esse dinheiro. Então assim, você vê que é tudo possível assim com o dinheiro da CAPES. Não faltou nada. Porque aqui tem, como eu já expliquei bastante para vocês, mas para quem tá vendo meu vídeo pela primeira vez, a gente ainda tem uma ajuda que é da CAF, que é do próprio governo francês, que eles ajudam os estudantes e as pessoas de baixa renda no aluguel. Então, o meu aluguel, que era, sei lá, 270, que já era muito baixo para estudante, mas eu pagava 190, porque tinha uma ajuda ali todo mês da CAF, o governo francês mesmo, bancando, e hoje eu entendo de onde sai meu dinheiro, que é do meu imposto, que eu pago imposto, e tá embutido nisso aí. Mas que bom que eu posso estar contribuindo agora, depois que Sim. a França contribuiu muito para o meu ensino. Então, do mesmo jeito que eu estou tentando trazer isso aqui para ajudar os brasileiros que ainda estão no Brasil, eu fico feliz de contribuir na França porque eles me proporcionaram muita coisa também. E eu sou muito grato, assim, pela vida que eu tenho tido e que eu tive E aqui na aqui tem uma França. série de reduções, né? É importante o pessoal pesquisar, tem a CAF, tem ajuda também, não só do desconto do aluguel, mas do desconto de passagem, de ônibus, acesso Sim, gratuito a museus.
redução em várias coisas. Enquanto você É, for estudante abaixo de 26 anos, você tá tem ali. tudo, você tem tudo. Você tem o céu na Passou França. dessa linha aí, começa a descer a Depois que você fez os ladeira. 26, você já não é mais ninguém aqui na França, já é Você já é adulto. adulto, você tem que trabalhar, velho. Paga suas contas. E aí, eu acho que Depois como estudante disso, foi. como estudante foi isso. Tudo bem, beleza. Passou, estudou, voltou pro Brasil. Você voltou pro Brasil em 23. Você passou 2 anos sem ir pro Brasil, de fato, né? Ficou 21, 22 e 23 somente aqui, porque quando você tá inserido nesse programa da CAPES, você tem dinheiro, mas também você não tem liberdade de ir no Brasil. Você fica preso aqui na França. Então teve que ficar 2 anos aqui direto. E aí ficou lá. Como foi para negociar isso? Você recebeu uma proposta de trabalho pela a empresa que você estagiou? E como foi negociar isso com eles? Quais foram os parâmetros? Você conseguiu ficar um tempo no Brasil? Tá. Aí, como eu falei com vocês, estagiário brasileiro é desenrolado. Então, quando eu estava ali, antes de fazer 3 meses de estágio, eu recebi uma carta da MUS, que é uma carta de promessa de emprego, né? Que você vai receber sua primeira proposta salarial e com a data de início de trabalho. Então, eles basicamente, vamos lá, você quer trabalhar com a gente vai te dar uma primeira oportunidade aqui, uma primeira proposta. E aí eu recebi essa primeira proposta. E eu sou uma pessoa que eu gosto de consultar muito as pessoas que estão ao meu redor, que têm mais experiência que eu. Foi até muito importante. Eu falei com o meu orientador, professor, recebi uma proposta aqui de emprego. E aí ele até falou comigo, recuse. Aí eu, como assim? Como assim? O Porque salário aqui? daqui já era muito dinheiro. E aí ele me explicou, não, aqui na França é normal você recusar a primeira proposta. Gente, isso que eu tô falando foi a minha experiência e o que o meu orientador falou pra mim. Não tô garantindo a vocês que vocês vão recusar e vai dar tudo certo, mas pra mim deu certo, né? Eu recusei, falando que eu era um aluno de duplo diploma, que eu já tinha passado por uma certa experiência no Brasil, eu tinha um know-how que me gabaritava para ganhar um pouco mais. E aí eu consegui isso, né? Eles aumentaram um pouquinho ali o salário. E, além disso, eu expliquei para eles que eu precisava ir no Brasil apresentar meu TCC, pegar meu diploma do Brasil, que você pega o diploma daqui, mas você precisa voltar para o Brasil, você precisa se formar para validar os dois diplomas. Porque até como a Amanda introduziu, a gente passa 2 anos aqui, e não é à toa que a gente não pode voltar para o Brasil. É porque eles entendem que eles estão te proporcionando um Estou fazendo conhecimento, está investimento. fazendo investimento em você, para você voltar para o Brasil, Dá esse retribuir ao retorno. Brasil, né? Por isso que eles até limitam alguns alunos que, por exemplo, estão ainda na metade do curso. O governo, o ACAPES, ele limita o aluno a passar 2 anos no Brasil ou até o aluno conseguir o diploma dele, que foi o meu caso. Eu já estava no final do curso, eu consegui validar, isso foi muito importante também. Eu validei cerca de 8 disciplinas. Por isso que é até importante você fazer um curso que esteja ligado ao seu curso do Brasil, porque depois você não vai perder o que você está aqui. Claro Vai que, somar. independente do curso que você fizesse, o intercâmbio ele sempre soma. Mas vamos pegar no tempo, que o tempo é importante. O tempo é uma coisa que é preciosa pra gente. Eu consegui tirar um semestre e Mas é meio. porque você já veio com pensamento estratégico, né? É, Matheus já veio pra cá, ele teve que atrasar um pouco das disciplinas ali durante a pandemia, por conta, pra não chegar acima daqueles 80% e já tinha extrapolado um pouquinho foi, disso. foi 84. Então, para ele tinha muito que. Ele já tinha perdido um tempo ali durante a pandemia, atrasando essas disciplinas. Então, agora não dava mais para perder tempo, até porque tempo é dinheiro. Então, não dava mais para ficar muito tempo no Brasil, porque isso acaba atrapalhando alguns planos. E isso faz toda a diferença, porque teve pessoas que a gente conheceu aqui e não fizeram esse planejamento estratégico de alinhar com as disciplinas do Brasil e que precisaram demorar mais tempo lá para se formar e tudo mais, e você fica atrelado à sua faculdade lá no Brasil. E tem pessoas que fizeram como você, que fizeram ali alinhado com o curso e conseguiu terminar muito rápido. Matheus simplesmente voltou pro Brasil só para apresentar TCC e validar estágio. Aí pronto, eu fui no Brasil, apresentei meu TCC, apresentei o estágio que eu tinha feito aqui, e aí eu falei com o pessoal da ATS, eu falei, bem, eu preciso voltar para o Brasil, preciso pegar meu diploma lá, então eles falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, essa proposta aqui é válida a data que você quiser.
A gente vai te entregar essa carta em branco e você vai colocar a data que você quer. E aí foi muito importante para mim isso. Eu comecei com o manager lá, eu falei, bem, é a data que eu quero, mas eu quero um limite aí também, né? Porque Ele falou, você não eu abusa, né? quero para não abusar também. Ele falou, não, eu acho que seria importante, pelo menos no final do ano, você estar aqui para você participar do fechamento e você já está inserido no programa do 4. 2024, né? E aí foi o que eu fiz. Meu aniversário era 18 de novembro, então eu voltei da França ali no início de agosto para o Brasil. E aí eu apresentei meu TCC ali em outubro, mas como meu aniversário era 18 de novembro, eu botei a data lá, dia 21 de novembro. E aí foi basicamente isso, assim, foi muito legal. Eu vim primeiramente para a galera que tem o diploma francês. Vocês são aptos a pedir o visto, que é um visto chamado Recherche d'Emploi, né? É um visto de procura de emprego. Então, para acelerar um pouco esse processo de assinatura de contrato com a empresa, que você não esperar uma autorização de trabalho da empresa que você está, é um visto barato, você vai pagar ali 70 euros. Você paga o É, preço do visto de você estudante. paga um preço de visto de estudante, você vem como status inicialmente de estudante também. Então eu fiz isso para assinar, deixar tudo assinado antes de ir para o Brasil. Então meu estágio terminava em julho. Julho mesmo, eu fiz o pedido do visto. Primeira semana de agosto, peguei o visto, fui na Atos, assinei meu contrato e fui para o Brasil. E Já para com, conseguir ir pro Brasil também, porque se ele não tivesse feito a renovação aqui, sim, para para voltar, voltar teria que fazer teria a demanda no Brasil. teria que fazer a demanda de visto no Brasil. Então eu já saí daqui preparado e eu já saí daqui deixando uma porta dizendo, França, Tô tô, voltando ainda ali, mas tô tô indo voltando. ali, mas minha vida realmente já está atrelada a você. E aí basicamente é isso de estudo, amor. É, foi 2 anos intensos, assim, né? 3 anos, no caso. E agora, com a vida de trabalhador, homem daí que paga imposto, Não que é? contribui com a vida francesa, você se adaptou a falar 100% em francês hoje em dia? Sim. Seu trabalho é majoritariamente em Meu francês, né? trabalho é majoritariamente em francês, não pratico muito inglês, apesar de eu querer, mas eu tenho uma mania de enfiar um monte de coisa na minha vida e não Mas assim, pratico gente, um nada. PS bem grande. Aqui na França, as pessoas não gostam de falar inglês. Inclusive, a gente teve um amigo que veio esse final de semana pra cá Foi. e ele falou assim: Mas, cara, ninguém fala francês, ninguém fala inglês nessa cidade, porque ele tá morando na Inglaterra. E aqui, aqui ainda se fala um pouco mais do que as outras cidades aqui no sul da França, no E sudeste da aqui é França, porque aqui é uma bem cidade, percebido. porque aqui é uma cidade universitária, mas em relação a Paris, muito menos, né? Porque Paris tem que falar inglês por ser uma cidade muito mais internacional. E como é que tá a vida falando francês? Já se acostumou? Já se adaptou? Já é fluente? Já me considero realmente fluente em francês. Eu acho que é o dia a dia, a pessoa acaba ficando no automático. Claro que eu acho que assim, a língua francesa, talvez se eu tivesse hoje no mesmo nível do inglês, o francês no mesmo nível do inglês, eu acho que eu conseguiria me expressar em inglês melhor. Porque a língua francesa não é que é muito distante da nossa língua, mas eu não consigo assim usar gírias francesas para me expressar, vamos dizer assim. Então eu acho que apesar de ser fluente assim, não ter muita dificuldade no meu dia a dia de trabalho, eu ainda acho que falta aquele tatozinho, aquele negocinho assim. Eu acho que é muito porque eu sou baiano também, então tem Mas o teu francês hoje em dia tu considera que é um pouco mais profissional, por tu é mais usar mais no profissional, é ambiente mais de trabalho. profissional. Eu só uso no ambiente de trabalho, né? Porque a gente realmente tem uma comunidade brasileira muito grande aqui. Então, fora do trabalho, eu não converso tanto em francês, mais em português, assim, no meu dia a dia. Trabalho também pro Brasil, né? Na minha empresa. Sim. Então, tenho reuniões constantes em português. E quando eu chego em casa, a gente só A gente conversa só em fala em português, português, né? gente. Aí, Não tem como falar em outro não idioma. fala, porque, A cabeça já tá cansada. enfim. A mente tem que relaxar. Mas falando isso sobre francês no geral, tem aqueles dois amigos que fizeram intercâmbio no Brasil em 2018 e que se tornaram seus amigos de verdade.
e que você inclusive visitou ambos aqui na França. Como é que foi essa experiência de conhecer os franceses aqui na França e de visitá-los e como é que é sua relação, principalmente com o Tanguy, que Sim. que você conseguiu estreitar um pouco mais os laços e foi a partir de 3 meses de câmbio que ficou aí até hoje. É, tem ele, tem Gonçalo também, né? Valentim Valentim e também. Pedro, que eu não sei, que o nome dele não é Valentim, Pedro. Pedro, Tanguy, Alexandre. Rapaz, eu acho assim, apesar dos franceses serem muito fechados, isso é claro, mas eu acho que isso é cultural. Mas esses em Eles, específicos, eles eram meus mas zoeiros. eles eram muito bem, assim, Sim. muito. Gente, era Eles uma foram pra energia do lá, é uma caos. energia realmente diferente. Pra quem tem a sorte de você fazer boas amizades aqui, é, claro, nunca vai ser igual ao Brasil, né? Sim. Mas eles realmente eles vão se esforçar para querer o teu bem, para saber como você tá. Até eu estava falando de Valentim, um amigo que, quando eu estava estudando francês, ele me ligava nos finais de semana para praticar comigo e garantir que eu estava falando a pronúncia certa. Então, eu agradeço muito a ele por estar aqui hoje. Quando eu estava fazendo estágio, o Tang me ligou para perguntar como é que tá. Quando eu estava em Lyon, por exemplo, ele me ligou lá também, quando eu estava fazendo estágio lá, para saber como é que eu estava desenrolando. Depois eu fui lá em Em Paris. não, não é Paris, não. Toulouse. Toulouse. Eu fui para Toulouse, fui para casa dele, conheci a mãe dele, conheci todo mundo. E aí realmente é assim, foi uma amizade muito boa que eu fiz aqui. O pessoal é muito aberto assim para saber mais da minha cultura e conversar normalmente como se fossem amigos deles, assim, em francês. E aos que se abrem, eles são muito apaixonados pela cultura brasileira, Sim, sim, eles assim. querem saber muito sobre a cultura de culinária, Sim. algumas palavras. Os meninos até acabaram aprendendo português, né? Porque eles, um se relacionou com a brasileira Ah, mas teve, e o ó, Valentim é Valentim ele já Portugal, sabia. ele tem a família dele é parte de Portugal, então ele já falava já português, mas Tang não, Tang aprendeu mesmo depois. Ele é luso-francês, É. luso-francófono, algo desse tipo. Mas, não só os franceses, mas você fez muita amizade com o africano aqui, não foi? Com muitos, tem muita, como a França colonizou muitos países ali da África, muitos deles vêm estudar aqui na França depois. E, inclusive, foram grandes amigos seus, os meninos lá, né? E aí foi um deles que, tipo, me inspirou a fazer o podcast. A comunidade africana aqui é muito próxima do que o que a gente tem entre os brasileiros, né? Sim. Eles realmente, eles E eles são muito se unidos. juntam, eles são muito unidos. Então, assim, ali da Costa do Marfim, Camarões. Camarões, os meninos, assim, são muito ligados entre eles. Fazem, tipo, tudo que a gente faz, assim se juntar para comer junto, se juntar para fazer um churrasco, se juntar para só ficar falando besteira em casa. Então, eles fazem muito isso, é até engraçado que às vezes eles estão se comunicando entre eles em francês, porque, claro, vão ter ali franceses diferentes em cada país, né? Que está atrelado à cultura deles, às gírias deles, que É tá porque o idioma vai uma mudando, né? Vai se mistura, adaptando. tipo português de Portugal e Em português do português do Brasil. Brasil. Mas aí eles conseguem falar de uma forma que os franceses não entendem também. Então é muito interessante, porque tem vezes que eles começavam a falar entre eles, e aí eu falava, o que vocês estão falando? Isso é francês? Aí eles falavam, não, isso é francês, mas é de uma forma com que os franceses não entendem. Eles mesmos falavam isso, para se sentir uma coisa mais deles, né? Pertencente deles. Pertencentes dele. E aí eu achei super interessante isso, que é uma coisa assim deles, assim, né? E sobre até ali a parte dos meninos que me inspiraram Vou fazer o a podcast. vir fazer o podcast, que foi muito sobre a cultura de Camarões, né? Sim. Que é uma cultura que você é cultural deles, ter várias esposas, vários filhos, Não tem que essa parte aqui, gente. não tem- Ele não vai estar se inspirando nessa parte. que aí eu achei super interessante e foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, pô, essa experiência que eu tô tendo aqui de conhecer, sei lá, dezenas de nacionalidades diferentes no intervalo de tempo de 2 anos, eu queria muito proporcionar isso ou passar isso para o pessoal que eu conheci no Brasil, o pessoal de feira. E aí eu comecei a ficar imaginando, eu falei, mas não só feira, mas o Brasil todo. Será que se as pessoas me escutassem?
e soubesse as experiências que eu passei aqui, a experiência que várias outras pessoas têm passado, será que eles também não iam ter esse desejo de querer vir para aqui, querer vir morar na Europa? Aí foi que surgiu o O Eu Por podcast, Aqui. o Eu Por Aqui podcast, que dá uma... eu não sei se vocês já perceberam, mas o Eu Por Aqui parece com a Europa ali, quando você pega escrito, né? Euro Por É Aqui. Eu Por Aqui. E aí é isso. Você falou um pouquinho das suas viagens que você teve ali enquanto você estava no intercâmbio, que a bolsa conseguiu te proporcionar isso. E é uma pergunta que você faz de forma recorrente para as pessoas que Sim. vêm aqui. É, qual é o seu top 3 países? Quais foram, assim, os que você mais gostou e por quê? Bem, essa é realmente fácil, porque eu pergunto pra todo mundo sempre, então eu sempre tava esperando a minha vez. Primeiro lugar, Espanha, disparado. É, que sabe de pegar É, vai pegar a a sirene. sirene aqui. Gente, tem muito Gente, prédio. aqui rola sirene todos os dias, Pra 365 ir pra dias do cá. ano. Não temos ainda um estúdio isolado. Então, quando a É, gente tiver, pode ter certeza. Enfim, é Espanha em primeiro lugar. Uma por causa da alegria. Eu senti que o pessoal lá é muito alegre. É, eu tive a oportunidade de ir para Barcelona. Eu fui para os Pirineus também. A gente subiu, a gente alugou um carro, foi para as montanhas, alugou um chalé lá. É, conheci ali a região da Catalunha mesmo. O pessoal que não fala espanhol fala até catalão. catalão, né? É, fui também para Maiorca. Eu fui para Sevilha também, né? Você foi Sevilha, né? Foi Foi, foi Sevilha que eu subida. fui. É, e lá pra mim é assim incrível, 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 incrível. O clima de lá é muito bom. As pessoas são muito alegres. A comida de lá, a culinária é absurda. Barcelona é bonito demais. Cada esquina que eu passava em Barcelona, eu ficava assim, meu Deus do céu, muito bonito lá. Então eu acho que o meu país número um é a Espanha. É, tenho amigos lá também que já estão vindo pra cá, Aguardem. aguardem. Segundo lugar, a França. É, a França é realmente minha segunda casa. Apesar de eu, tipo assim, às vezes encher o saco, quem é francês. Mas estar na França Te faz muito me bem. faz muito bem, assim. É um país que eu acho que é o equilíbrio que eu precisava, porque desde que comecei essa vida agitada, aqui trouxe um pouco de equilíbrio para mim. Então eu me sinto bem estando aqui. É, eu conheci já o sul da França, não todo, mas boa parte do sul da França eu já conheci. Incrível. Já tive a oportunidade de ir em várias cidades aqui ao redor, a parte oeste da França, norte da França. Ainda falta muita coisa para conhecer, mas é algo que faz parte de mim hoje, a França. Gosto muito. Tenho amigos aqui, bons amigos. Então não tem como eu não estar no top 3. E terceiro lugar, é Itália, com certeza. O lugar que eu viajei com meu amor. E quando a gente Foi uma pode. viagem que eu queria muito. Antes de eu vir pra cá, o Matheus perguntava, né? Porque ele veio primeiro. E ele falava assim: qual é a sua viagem dos sonhos? Eu falei: quero ir pra Itália. E a partir disso a gente fez um roteiro e passou uma semana na Itália e foi muito Aí legal. a gente vai pra Turim, Turim, Milão, Veneza, Florença Florença, e Roma. Roma. A E gente falta assim, conhecer o sul da dá pra Itália. conhecer o sul e o litoral. Mas assim, Roma é incrível. Então, não dá pra pessoa vir na Europa e dizer que, tipo assim, véi, Roma tem que estar incluso. Em qualquer viagem, qualquer tour que a Eu gente acho que todo mundo escolhe, tem que conhecer a todo mundo Itália, tem que conhecer. principalmente por tudo que ela contribuiu para a história da História, com civilização, certeza. assim. Tudo que a gente conhece hoje como costume tem um dedinho ali do Sim. italiano, do romano ali. Então, a oportunidade de conhecer a Itália foi surreal, E a assim. alimentação é incrível, né? Você comeu E bem. sim, a gente comeu muito. Inclusive, quando a gente estava em Veneza, os dois lisos, a gente teve dinheiro para dividir uma pizza. A gente pegou uma mesa na beira ali do rio e o cara achou que a gente ia gastar horrores lá. E ele ofereceu duas taxas de champanhe pra gente, Ai, gente, parabéns. pra ser super romântico. E aí, quando ele viu que a gente pediu só uma pizza pra dividir, ó, ele ficou com a cara, tipo assim, Muito chateado. decepcionado. O champanhe vale mais do que a pizza que ele fez ali. Mas enfim, é isso, meu top 3. Espanha, França e Itália. E hoje em dia, o que você mais sente falta do Brasil? Eu acho Além da família e dos amigos. a família e os amigos é a base. Mas eu acho que é o calor, né? Aqui a gente, apesar de Grenoble fazer muito sol, durante assim.
primavera, verão, ali, início de outono. Até no inverno aqui faz dias muito Faz bonitos. dias bonitos, mas não é a mesma coisa do calor, né? Que eu digo assim, você se sente mais alegre, você quer sair mais, né? O frio tem aquele negócio um pouquinho Sim. depressivo, então pra mim que eu sou da Bahia, apesar de hoje eu sou acostumado, mas é algo que eu sinto falta do Brasil. Família, vocês estão um dia contar. Comida, eu não, realmente eu não sinto falta da comida enquanto ela estiver aqui. Quando se ela não estiver aqui, realmente a comida vai me fazer falta. É, e porque eu não sou de cidade de praia, né? Não dá pra ficar É, falando, não dá pra dizer, ah, meu Deus, não é de Salvador, é de Feira de eu moro, Santana. morar em feira, morar no interior. Rapaz, acho que é isso mesmo. Acho que é só isso, só assim. É E família e o calor, assim, a cultura, a música. Eu só escuto música brasileira aqui, né? Mas ir pra um pagodinho ali num bar. A saudade é esse, ligar para um amigo e falar, bora ali no barzinho escutar uma música ao é vivo. que aqui não tem hábito Não, de não tem músicas muita ao música vivo, ao vivo, gente. A então galera que não era zoada. Somente na Fête de la Musique. só no verão mesmo, assim, às vezes, que aí você vai ter um negocinho. Mas enfim, é isso. E então é isso, eu acho. A gente já tá caminhando aqui pro final. Eu queria que você deixasse. Você já deixou vários insights durante esse episódio. Falou um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais sobre como superar várias coisas e como conquistar os seus sonhos. Mas para quem tá querendo fazer intercâmbio na Europa ou em qualquer lugar do mundo, qual é a mensagem que você deixa para hoje? Então, a mensagem que eu deixo é realmente vocês colocarem como prioridade o que vocês querem. Se realmente o intercâmbio é uma prioridade para vocês, pode ter certeza que vocês vão conseguir. É colocar em primeiro lugar e fazer de tudo que tiver ao alcance, assim, tudo que é possível, respeitando seus limites, claro, e sabendo pedir ajuda. Eu tô aqui, é uma forma de ajuda. Vocês podem mandar mensagem pra gente, pedir dica, perguntar. Todas as pessoas que passaram por aqui pelo podcast, eles sempre falam que eles estão lá abertos, disponíveis para estar tirando dúvida com vocês. Então, todas as pessoas que você vê assim nas redes sociais, ou no YouTube, Instagram, seja qual plataforma for, que vocês se identificam, que vocês acham assim, pô, isso era algo que realmente eu queria. Tentem mandar mensagem, não tenham vergonha e estudem. É realmente o grande diferencial. É você dar o seu máximo no estudo, que você vai ser reconhecido. Aqui eles vão te reconhecer, em outro país eles vão te reconhecer. O máximo de esforço que você der para a sua prioridade, em algum momento vai ser reconhecido. Então, acreditem, apliquem, independente do que for. Se você acredita que você quer esse intercâmbio, se joga. E é isso. Muito obrigada, amor. De A nada. gente, até o próximo episódio, ele vai fazer as chamadas Vou de fazer a chamada de encerramento. encerramento. Eu queria só agradecer a galera, pedir desculpa pela demora do podcast. Realmente estava passando por um momento de turbulência, mas estamos aí. Agora a gente vai tentar estar soltando sempre mais episódios. Vou tentar trazer episódios de pessoas da Espanha, vou trazer episódios de pessoas da Alemanha esse ano, pessoas que estão no Brasil, que vão visitar a gente, amigos que acabaram de passar no intercâmbio. Fiquei sabendo também que pessoas que vieram para aqui por conta de um podcast da gente, que, por exemplo, foi o podcast de Mari. E aí a pessoa foi lá, assistiu o podcast dela e decidiu que queria morar na Europa. Então, para mim, foi assim, extremamente importante isso. Já valeu muito a pena ter feito o podcast, porque é uma pessoa só que a gente ajudou. Para Já mim, faz já diferença, faz já. toda a diferença. Então, é só agradecer a todos vocês por estarem aqui abrindo o tempo de vocês. Eu sei o quanto é importante o tempo e vocês param para me assistir. Então, seja uma pessoa para mim, eu já estou muito agradecido por vocês estar aqui me escutando. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, Eu Por Aqui Podcast, YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e valeu!